amados, como vocês estão hoje? Deus abençoe a vida de vocês. Vim mais uma vez compartilhar a respeito da palavra de Deus. Salmo 56, o versículo 3 diz assim: em vindo o temor, hei de confiar em ti. Amados, todos nós, algum momento da nossa vida, o medo vai bater a nossa porta. É por isso que o Senhor escreve em torno de 365 vezes na Bíblia: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque nós, por natureza, temos medo. Queridos, nós temos um medo que é natural, um medo que nos traz segurança, um medo que é necessário para o ser humano ter medo. Por exemplo, se você vai passando por um caminho, você encontra uma cobra, né? O medo da cobra vai fazer com que você, né, tenha medo e você cuide para que não seja picada pela cobra. Então é um medo natural, é um medo que nós precisamos, o ser humano precisa de medo. Mas existe aquele medo que nos paralisa e que se torna muitas vezes pânico, cria muitas vezes situações de ansiedade em nosso coração. Então, cada um de nós, queridos, temos um tipo de medo. Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de altura, tem pessoas que têm medo de perder os filhos, tem pessoas que têm medo de perder o esposo, tem pessoas que têm medo da solidão, outros têm medo de morrer, alguns têm medo de animais peçonhentos, e no final, outros medo da morte. O que nós devemos tomar cuidado é que numa época como essa, esses medos se instalando dentro de nós pode gerar crises emocionais terríveis, amados. Crises que pode até nos levar à morte, como nós temos visto tantos casos de depressão, pessoas que nós não sabíamos que estavam doentes, de repente vão e tiram as suas vidas. Então, essa questão de medo é algo, amados, que tem causado muitas dores hoje em nosso meio. E cada um de nós temos os nossos medos. E a palavra de Deus diz que em vindo o temor, vai chegar o momento que você vai sentir medo. Vai chegar o momento que você vai passar por crises emocionais, vai chegar o momento que você vai passar por doenças, vai chegar o momento que você vai passar por dificuldades financeiras, dificuldades familiares. Vários tipos de dificuldades vão aparecer na nossa vida. A questão é como a gente lida com tudo isso. E esse verso, amados, ele traz essa questão de que, né, você vai passar por situações difíceis, você vai passar por situação de medo, mas você não pode deixar essa situação dominar você. E muitas vezes, amada, a nossa questão é nem saber que tipo de medo que nós temos. E eu queria te desafiar nesse dia. Eu quero que você pegue uma folha e você enumere os medos que você tem. Quando nós pedimos para as pessoas fazerem isso, o que causa no coração delas? Muitas vezes, eu não tenho medo de muita coisa. Não tenho medo de nada. Outros já falam, nossa, minha lista vai ser imensa, porque tem medo de tudo. Mas, amados, a proposta que eu quero fazer para você nesse dia é você descobrir os seus medos. Descobrir o que tem paralisado sua vida. Porque se você descobrir o seu medo, você vai poder enfrentá-lo. Se você não saber do que você tem medo, você não vai poder enfrentá-lo. Então, faça essa lista dos medos que você tem. Pode ser agora, pode ser depois, quando você pós esse vídeo. E numere, coloque lá. Depois você vai pegar esse papel com os seus medos e você vai apresentar para Deus. E você vai fazer uma oração e dizer assim: Senhor, este aqui são os meus medos. Mas eu quero tirar esse medo do meu coração. A Bíblia diz lá em 1 João 4,18 que o perfeito amor lança fora todo medo. Queridos, quando o amor de Deus entra, quando a palavra de Deus entra, quando a confiança em Deus entra, quando a fé em Deus entra, o medo tem que sair. O pânico tem que sair. As crises emocionais têm que sair. A ansiedade tem que sair. Nós precisamos entender que
Muitas vezes nós não conseguimos vencer os nossos medos, as nossas crises, porque nós não nos posicionamos. Nós não sabemos do que temos medo, primeira coisa, e em segundo, nós não nos posicionamos para enfrentar esse medo. Então, você vai listar esses medos numa folha e você vai rasgar essa folha. Você vai falar assim: Senhor, a partir de hoje, estou lançando todo o medo, todo o temor, que lá no Salmo 56 diz que vai vir. Ele está aí, mas eu lanço ele fora, eu tiro ele da minha vida. Aí o versículo continua dizendo assim: hei de confiar em ti. Amados, eu vou te dar 5 motivos, 5 versículos, porque vocês devem confiar em Deus, porque Deus pode arrancar o medo do seu coração. Então, acompanhe comigo, que daí nós vamos discutir a respeito disso. Primeiro, Deus é maior. Você não precisa ter medo, porque Deus é maior. Salmo 56, o 4 diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. O que me poderá causar o homem? Amados, primeira coisa, Deus é maior do que qualquer medo que você tenha. Segundo ponto, Salmo 23. Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amado, isso aqui é uma pérola para o seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Então, você está protegido, porque tem um pastor que está cuidando de você no meio do medo, no meio da crise. Outro ponto, Deus nunca nos abandona. Deuteronômio, abre lá se você puder, ou se não, só acompanhe. 31:8 diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Então, Deus não nos abandona. Deus não nos deixa só no meio da crise. Deus não deixa só no meio do medo. Deus não nos deixa só no meio do pânico, no meio da tristeza, no meio da solidão. Você não está sozinho. Deus está aí com você. Segundo ele, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto, João 14. João 14 diz assim, amados, quem puder acompanhar comigo. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus nos dá paz. Ele nos dá a paz no meio da tribulação. Ele nos dá a paz no meio das crises. Cara, queridos, quantas pessoas nós já acompanhamos que ela estava dando crise de ansiedade, com pânico, então acelerava o coração, então dava dores, então a pessoa parava de comer ou comia demais, tinha diversas reações. Mas, amados, o que pode nos trazer a cura é que Deus é fiel, é que Deus pode te dar paz, é que Deus pode te curar no meio dessa crise. E o último, 2 Timóteo, Deus nos dá coragem para enfrentar a crise, enfrentar o medo, enfrentar o pânico. Então lá em 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Amados, Deus tem disponível para nós uma cura especial. Primeiro, você precisa conhecer o seu medo. Do que você tem medo? Segundo, você precisa confiar, porque Deus, Ele é maior. Ele te protege, Ele não te abandona, Ele traz paz e Ele te dá coragem. Eu quero orar com você nesta manhã, nesse dia, para que Deus liberte você onde você estiver. Amado Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Visita esse amado, essa amada que tem passado crises de pânico, crises de medo, crises de ansiedades, dores causadas até
psicossomáticas, Senhor, que são somatizadas no corpo, mas são geradas dentro da alma. Que o Senhor visite essa amada, que o Senhor visite esse amado e que a partir deste momento ele possa crer, ela possa crer que Deus pode trazer uma cura especial. Ainda que os médicos não tenham cura, não exista remédio, Deus é um Deus que nos conhece e só Ele e só nele nós podemos ter a nossa cura especial. Vindo o temor, vindo o medo, o Senhor, nós temos a cura no Senhor. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, beijo no seu coração, Deus abençoe.